Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Vida de Oração. Como você já sabe, a gente está lendo o livro de Santa Teresa com alguns comentários. No caso aqui o livro da vida de Santa Teresa com alguns comentários meus. Hoje o capítulo é um pouco maior do que os antecedentes, então a gente vai direto ao ponto e eu vou comentar um pouco menos dessa vez, para que o vídeo também não fique muito longo. Então vamos lá. Pode pegar a sua cópia do livro da vida e a gente vai começar agora o capítulo 2. O capítulo 2 diz como foi perdendo essas virtudes e o quanto importa na meninice tratar com pessoas virtuosas. Parece-me que começou a fazer-me muito dano o que agora direi. Considero algumas vezes o mal que fazem os pais em não procurar que seus filhos vejam sempre e de todas as maneiras coisas de virtude. Porque, com ter tanta minha mãe, como disse, de bom não tomei muito, nem quase nada, chegando ao uso da razão, e o mal causou-me muito dano. Ela era afeiçoada a livros de cavalaria. Não tomou, no entanto, esse passatempo tão mal como eu, pois com isso não deixava o trabalho, somente nos facilitava a sua leitura. E talvez o fizesse para não pensar nos grandes trabalhos que tinha que ocupar seus filhos, para que não andassem perdidos em outras coisas. E isso pesava tanto a meu pai, que era preciso andar com cuidado para que não o visse. Comecei a ficar com o costume de os ler, e aquela pequena falta que nela havia, fez resfriar os desejos em mim e faltar no demais. Não me parecia mal gastar muitas horas do dia e da noite em vão exercício, embora às escondidas do meu pai. Era tão em excesso o que nisso me embebia, que não tivesse livro novo, não o tinha, a meu parecer, contentamento. Comecei a trazer galas e desejo de agradar, parecendo bem, a ter muito cuidado com as mãos e cabelo, perfumes e todas as vaidades que nisso podia ter. E eram muitas. Por ser eu muito requintada, não tinha má intenção, pois não quisera eu que alguém ofendesse a Deus por minha causa. Durou-me muitos anos nesse muito requinte, no demasiado apuro, em que coisas que me parecem não ter nenhum pecado. Agora o vejo o mal que devia ser. Tinha eu uns primos irmãos que tinham entrado em casa de meu pai, e outros que não tinham essa sorte, pois era muito recatado, e provera a Deus que destes o fora também. Agora vejo o perigo que há, na idade em que hão-se de começar a criar virtudes, em tratar com pessoas que não conhecem as vaidades do mundo, mas antes despertam para ele. Era quase a minha idade, um pouco mais velhos do que eu. Andávamos sempre juntos, tinham-me grande amor, e em todas as coisas se lhes dava gosto. Eu entretinha conversa com eles, ouvia os sucessos e suas aspirações. E ninharinhas nadinha boas. E o pior foi a alma abrir-se ao que foi a causa de todo o seu mal. Se eu houvesse de aconselhar, diria aos pais que nessa idade tivessem grande cuidado com pessoas com quem seus filhos tratam. Daqui vem muito mal, porque nosso natural mais tende para o pior que para o melhor. E assim me aconteceu a mim. Tinha uma irmã de muito mais idade do que eu, de cuja honestidade e bondade, que tinha muita, eu nada apanhei, e tomei todo o mal de uma parente que frequentava muito a nossa casa. Era de modos tão levianos que minha mãe procurou muito evitar que se tratasse com os de casa. Parece que adivinhava o mal que por ela havia de vir, mas era tanta a ocasião que havia para ter entrada que nada pôde. Ao trato desta, que digo, me afeiçoei. Com ela era a minha conversação e práticas, porque me ajudava em todas as coisas de passatempo que eu queria e até me metia nelas, e dava parte das suas conversas e vaidades. Até que tratei com ela, para ter amizade comigo e para dar-me parte de suas coisas, que foi na idade de 14 anos, creio mesmo ou mais. Não me parece ter deixado a Deus por culpa grave, nem ter perdido o temor de Deus, embora eu tivesse maior da honra. Esse temor teve força para eu não perder de todo.
Nem me parece que por coisa alguma no mundo eu nisso pudesse mudar, nem que houvesse amor de pessoa que a isso me fizesse render. Assim tivesse eu tido fortaleza para não ir contra a honra de Deus, tal como dava o meu natural, para não perder o que a mim me parecia estar a honra do mundo, e não olhava a que a perda por outras muitas via. Em querer esta, vãmente tinha extremos, dos meios que era mister para o guardar, não usava nenhum, somente tinha grande cuidado em não me perder de todo. Meu pai e minha irmã sentiam muito essa amizade, e dela me repreendiam muitas vezes. Como não podiam tirar as razões que havia ela de entrar em casa, não lhes aproveitavam suas diligências. Muita era a minha sagacidade para qualquer coisa má. Espantava-me algumas vezes o dano que faz uma má companhia. Espanta-me algumas vezes o dano que faz uma má companhia. E se eu não tivesse passado por isso, não poderia crer. No tempo da mocidade. Em especial, deve ser o maior mal que o causa. Quisera eu que os pais escaramentassem em mim a fim de olharem muito a isso. De tal maneira me mudou esta convivência que do meu natural virtuoso não me ficou na alma quase nenhuma virtude, e parece-me que ela e outra que tinham os mesmos passatempos imprimiam em mim suas maneiras de ser. Por aqui compreendo o grande proveito que causa a boa companhia, e tenho por certo que naquela idade tratassem com pessoas virtuosas estaria inteira na virtude. Então tivera tido quem me ensinasse a temer Deus. A alma iria tomando forças para não cair. Perdido este temor, ficou-me depois só o da perda da honra. E este, em tudo quanto eu fazia, me trazia atormentado. Com o pensamento de que não se havia de saber, atrevia-me em muitas coisas bem contra ela e contra Deus. A princípio causaram-me danos as ditas coisas, segundo me parece, mas a culpa não devia ser sua, senão minha, porque depois bastou a minha malícia para o mal da juventude, com o ter criadas, pois, para todo o mal, encontrava nelas boa ajuda. Se alguma tivesse sido de bom conselho, porventura me tivesse aproveitado, mas cegava o interesse a mim, a afeição. No entanto, nunca fui inclinado a muito mal, porque essas coisas desonestas naturalmente as aborrecia, senão a passatempos e boa conversação. Mas posta na ocasião estava a mão do perigo, e punha nele o meu pai e meus irmãos, do qual me livrou Deus de modo tão bem que se vê que procurava, contra a minha vontade, que eu não me perdesse de todo. Não foi isso, no entanto, tão em segredo, que não tivesse havido algum modo quebra da minha honra e suspeitas de meu pai, porque não andava segundo me parece. Há 3 meses nessas vaidades, quando me levaram a um convento que havia naquele lugar onde se educavam pessoas da minha condição, embora não tão ruins nem costumes como eu. Isso foi feito com grande dissimulação, que só eu e um parente o soubemos. Guardaram para isso uma ocasião a não parecer estranho. Foi o ter se casado minha irmã e ficar eu só, sem mãe, não parecia bem. Só entrar aqui num detalhezinho para explicar o que foi que aconteceu até agora. Santa Teresa, né, tinha muitas virtudes na infância e ela, né, perdeu a mãe também muito nova. Porque a mãe não estava vigiando, ela começou a receber visita de alguns parentes, e uma parente específica dela que não era muito virtuosa, gostava muito de conversas frívolas, de conversar besteiras, anedotas, conversas de romance e tudo mais. Mas graças a Deus Santa Teresa viu que dentro da virtude que foi guardada na infância, pelo menos o medo de não perder a honra, foi algo que foi guardado muito fortemente nela. Então ela também não se aventurava para coisas muito perigosas, mas assim, ela perdeu a virtude no sentido de ela perdeu o silêncio, ela perdeu o gosto pela oração, ela perdeu esse desejo de santidade. Isso tudo ela se perdeu porque ela gostava das conversas de cavalaria, ela gostava dos livros de cavalaria, passava o dia inteiro. Engraçado perceber isso assim. Naquela época, Santa Teresa
ela não era Santa Teresa ainda, ela era Teresa, e ela passava o dia inteiro lendo conversas de cavalaria, conversas de coisas amenas, que nem é pecado, assim, que nem é errado. E aí, hoje eu comparo, né? Quantas horas por dia a gente perde na internet, no Facebook, em redes sociais como um todo. E aí a gente perde momentos a sós com Deus e de alimentar a virtude. E aí eu digo também, assim, eu agradeço. Nesse momento eu quero agradecer também aos meus pais que, graças a Deus, na minha adolescência, me colocaram próximo de pessoas muito virtuosas também. E eu sou muito feliz por causa disso. E aí, assim, voltando nesse ponto, a irmã mais velha dela teve que casar, não casou, e ela ia ficar sozinha dentro de casa sem mãe, então o pai dela, com alguns outros familiares, decidiram colocar ela no internato, coisa muito comum na época, e era um convento, esse internato era um convento. Então vamos lá. Era tão demasiado o amor que meu pai me tinha e a minha muita dissimulação que não acreditou tanto mal em mim e assim não ficou desagradado comigo. Mas como esse tempo foi de curta duração, embora se tivesse percebido, com certeza nada se devia ter dito. É que eu, como temia tanto a perda da honra, punha todas as minhas diligências em que fosse secreto, e não olhava a que não o podia ser para quem tudo vê. Né? Tipo assim, eu fazia tudo para que fosse secreto, mas eu nem prestava atenção de que Deus pode ver tudo. Né? Oh Deus meu, que dano causa ao mundo ter isso em pouca conta e pensar que pode haver coisa secreta feita contra vós. Tenho por certo que se evitariam grandes males se pensasse não estar o negócio em nos guardarmos dos homens, mas sim em não nos guardarmos de vós, de vos descontentar. Os primeiros 8 dias senti-os muito, e mais pela suspeita de que se tivesse percebido a minha vaidade do que por estar ali. Já andava cansada e não deixava ter grande temor de Deus quando o ofendia e procurava logo confessar-me. Trazia-me isso tal desassossego que ao fim de 8 dias, e creio até menos, estava muito mais contente do que em casa de meu pai. Todos o estavam também comigo, porque nisso de dar gosto, onde quer que estivesse, me dava o Senhor a graça de assim, e assim era muito querida. E ainda que eu me sentisse tão inimicíssima, né, muito inimiga de ser freira, folgava de as ver tão boas, o que eram muito, as de naquela casa e as de grande honestidade, religião e recado. Mesmo com tudo isso, não deixava o demônio de me tentar, e procurava os de fora desassossegar-me com recados. Mas como a isso não dava lugar, depressa acabou. Minha alma começou a acostumar-se de novo ao bem da minha primeira infância, e vi a grande mercê que Deus fez a quem vi a grande mercê que Deus faz aqueles a quem se põe em companhia dos bons. Parece-me que Sua Majestade andava a mirar e a remirar por onde e como podia fazer voltar a si. Bendito sejais vós, Senhor, que tanto me haveis sofrido. Amém. Uma coisa havia que me parece me podia ser de alguma desculpa, se não tivesse tantas culpas. É que tratava com quem me parecia que, por via de casamento, tudo podia acabar em bem. E informada por quem me confessava e outras pessoas, em muitas coisas me diziam não ir contra Deus. Dormia uma freira com as que estavam de seculares. Por meio dela parece que o Senhor quis começar a dar-me luz, como agora direi. E essa vontade vai ficar para a semana que vem, quando eu ler o capítulo 3. E aqui eu queria deixar no final um recado. Gravei um vídeo sobre a importância de ter um amigo espiritual. E aí Santa Teresa falou tanto sobre estar na presença de pessoas virtuosas, de buscar companhias virtuosas e evitar as pessoas não virtuosas, que eu me lembrei desse vídeo enquanto eu estava lendo. Então eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link para o vídeo sobre por que você precisa de um amigo espiritual. E aí lá eu explico um pouquinho sobre o que é essa amizade, partilhar sobre
a vida espiritual e tudo mais, o como isso é importante e quanto isso ajuda no crescimento, tá bom? Então, Deus abençoe, até semana que vem.